Beleza! Para onde lá nós estamos aqui no dia 152, 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E seja muito bem-vindo. Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Jesus, e vamos lá. Salmo capítulo 70. Oh, que maravilha. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Salmo capítulo 70. Para o mestre de música, Davídico. Uma petição. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. E aí você vê, Senhor, me ajuda, socorro, eu preciso de ti. Senhor, necessito do Senhor. Socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Davi era um homem muito sábio. Davi clamava algo a Deus, porque sabia que Deus podia salvar. Olha, não perca tempo querendo se livrar sozinho. Peça a ajuda de Deus. Versículo 2. Sejam humilhados e frustrados os que me procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Olha, nós temos que dizer o quê? Como Deus é grande. Como Deus é grande. Como Deus é grande. Nós temos que dizer isso sempre por quê? Porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a sua lei. Nós amamos quem Deus é. Por isso estamos aqui. Então, ó, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Diga-se de passagem. Rei de Israel. Rei de um país, de uma nação, de um povo extremamente próspero e firme. Um povo conhecido por toda a terra. Um povo que historicamente foi e é o povo reconhecido por levar a palavra de Deus. Então, assim, olha o nível que Davi se põe em relação a Deus. Eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. E aí você faz uma pergunta, por que Davi falou que é pobre e necessitado? Existem várias questões aqui, mas uma delas é: tudo é referencial. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma condição, digamos assim, melhor em um país, essa pessoa em outro país pode não ter essa condição. A questão é, aos olhos de Davi, aos olhos dos homens, para Davi era um homem muito rico, era um homem muito próspero. Mas aos olhos de Deus, Davi aos olhos do Senhor, Davi não passa de um homem pobre e necessitado. Todos nós somos pobres e necessitados. Então Davi deixava claro: Senhor, eu preciso de ti. Eu sou pobre, eu sou necessitado, dependo da tua presença acima de tudo. Senhor, o Senhor é tudo para mim, me ajuda. Olha, isso é sabedoria. A gente tem que agir dessa forma com Deus. A gente tem que pedir a Deus para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha ter misericórdia de nós. É Deus quem cuida de nós. E perante Deus, sempre nós somos pobres e necessitados. Sempre nós precisamos da sua ajuda. Sempre, acima de tudo. E sempre lembre disso. Você nada tem, você nada pode diante de Deus. Pelo contrário, Ele que tudo pode, Ele que tudo faz. Capítulo 71, versículo 1. E aqui já não diz, né, Davi. Aqui foi um salmo que pode ter sido ele, pode não ter sido. Versículo 1. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Você vê, por quê? Porque eu busquei refúgio em ti. Lembra? Olha, eu estou na tua casa, eu estou no teu santuário, eu estou com o Senhor. Por favor, não me deixe ser humilhado. Não me deixe ser largado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. E aí você vê. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Você vê, se repete esse salmo, né? Parece muito com o salmo de Davi, onde Davi pede ajuda, onde Davi pede proteção, onde Davi pede
a segurança de Deus, onde Davi pede a presença do Senhor, onde Davi pede, Senhor, seja comigo. E lembra sempre a Deus, Deus é o Senhor que me guarda. Não é que nós precisamos lembrar de Deus, que é Deus que nos guarda, não. Não é porque Deus se esquece de nós, não. Não é porque Deus nos abandona, não é isso não. Mas é o contrário. É porque nós precisamos lembrar que clamamos a Deus. É porque nós precisamos lembrar que nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. É porque nós precisamos lembrar que é Deus quem nos guarda. Que é Deus quem é na nossa vida. Que é Deus quem faz a presença dele em nós. Porque nós precisamos lembrar que é Deus que é poderoso em nossa vida. E isso muda tudo. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. E aí você vê que coisa maravilhosa. Olha, o jovem ele pode dizer, eu tenho muito tempo. Quem disse? E o idoso pode dizer, eu não tenho mais tempo. Eu devia ter começado mais cedo. Independente se você é jovem ou se você é idoso, nós estamos num tempo de buscar a Deus. Não há tempo melhor do que agora. Não há tempo melhor do que hoje. Então, assim, a nossa confiança tem que estar no Senhor sempre. Desde a nossa juventude e independente da idade que nós estejamos. Desde o ventre materno dependo de ti. Você vê, tu me sustentas. Olha, desde antes de eu ter consciência, desde as entranhas da minha mãe, desde antes de eu ser gerado, desde antes de eu ser ali, quando eu não era nada, quando eu não passava de absolutamente nada, desde ali é o Senhor que me sustenta. Desde ali é o Senhor que me guarda. Desde ali é o Senhor que protege a minha alma. Eu sempre te louvarei. Olha, aquela questão. O Senhor me honrou. O Senhor me guardou. O Senhor zelou quem eu sou. O Senhor fez questão de ser presente na minha vida. Eu sempre te louvarei. Tornou-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que eu o tempo todo proclamo o teu esplendor. Você vê, olha, faça da sua boca louvor a Deus. Faça da sua boca sempre uma adoração a quem Deus é. Que isso seja recorrente em sua vida. Que louvar a Deus seja recorrente em quem você é. Que as pessoas, de fato, lembrem de você por ser alguém que busca a Deus. Olha que bênção. Versículo 9. Não me rejeites na minha velhice. Não me abandones quando se vão as minhas forças. Senhor, desde o início é o Senhor quem cuida de mim. Desde o início é o Senhor que faz a tua presença em mim. Desde o início é o Senhor quem cuida de quem eu sou. E olha, não me rejeite mais tarde. Pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita ajuntam-se e planejam matar-me. Você vê, eu preciso de ti. Antes eu não tinha nada, eu preciso de ti. Hoje eu não tenho nada, eu preciso de ti. E amanhã eu também não vou ter nada, e eu preciso de ti. Ou seja, em todo tempo eu preciso do Senhor. Em todo tempo eu preciso de quem o Senhor é. Em todo tempo eu preciso da tua presença, Senhor. Quando a gente começa a entender isso, isso muda tudo, porque não há tempo oportuno para a gente buscar a Deus. Todo tempo é tempo. E Deus está disposto a nos cuidar de nós em todo o tempo. E isso é fundamental. O tempo inteiro os olhos do Senhor estão abertos para você. Os ouvidos do Senhor estão abertos para você. Basta você clamar, basta você pedir. E Deus vai te socorrer. Deus vai na sua vida. E Deus vai mudar quem você é. Lembre-se sempre disso. Versículo 11. Deus o abandonou. Dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Você vê, isso é o que os ímpios falam a respeito do justo, que pediu ajuda a Deus. Não fique longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha.
os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Você vê, olha, quanto mais buscam me acusar, me matar, me destruir, mais eu louvo a Deus, mais eu louvo ao Senhor, mais eu me dedico a Deus. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. E aí você vê, olha, a tua justiça é o que me dá prazer. A tua justiça é o que me dá vida. A tua justiça é o que, enche meu coração de alegria. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. E até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Você vê, nós somos trabalhados por Deus tempo a tempo, dia após dia, de glória em glória. Hoje, eu tenho certeza que você conhece muito mais de Deus do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás. Por quê? Porque assim é. A cada dia o Senhor tem a nos ensinar. Por isso que estamos aqui aprendendo dele. Agora, que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações. Restaurará a minha vida e das profundezas da terra, de novo me fará subir. E aí você vê coisa interessante, né? As dificuldades, os problemas, os anseios, os sofrimentos que eu passei, tudo isso foi para a glória de Deus. Tudo isso foi para quê? Para que Deus viesse me restaurar. Para que Deus viesse me reconstruir. Para que Deus viesse arrancar o pecado do meu coração, a maldade do meu coração, o caminho tortuoso. Olha, Deus quer que o máximo do que não presta de nós seja arrancado. Há um preço a pagar. Mas sabe qual é o resultado disso? É justamente podermos aqui servir ao Senhor de forma íntegra, de forma total. Podermos aqui ser a morada do Senhor. E isso aqui é interessante, das profundezas da terra, de novo me fará subir. Isso aqui também é uma referência ao Messias, a Cristo. Que, de fato, Jesus ele veio, padeceu, passou um sofrimento e tribulações avassaladoras e venceu. E foi Deus que assim fez. A mão que segurou o martelo foi de Deus. Os cravos que feriram Jesus foi de Deus. A humilhação, a desonra, tudo isso foi Deus praticando contra Jesus, para que nós viéssemos até a salvação. Deus se agradou com o sacrifício de Cristo. Foi do agrado de Deus que Cristo fosse moído pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, assim, há uma importância nisso. Não foi à toa. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Você vê, isso aqui também é uma menção a Cristo. E também a nossa vida, né? Depois que passarmos pela dificuldade, depois que passarmos pela aflição, o Senhor vai nos colocar em outra posição. Lembra de Jó? No início, Jó era um homem de Deus, que não se desviava do Senhor e que o próprio Deus tinha ele como uma pessoa íntegra. Imagina depois que Jó passou por tudo aquilo. Você vê, o que importa é a gente passar pela prova, mas com Deus. O que importa é a gente passar pela dificuldade, mas com o Senhor. É isso que vale. Jamais a gente pode virar as costas para o Senhor, pelo contrário. Se a gente passa pela prova com o Senhor, sempre vale a pena. Versículo 22. E eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Olha, é o Senhor que nos limpa, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos faz passar pela prova e vencermos. Passar pela prova e chegarmos do outro lado. Passar pela prova e
respirarmos e vencermos do outro lado. Também, a minha língua sempre falará dos seus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Olha, foi Deus quem abriu o mar para o povo passar. Foi Deus quem fez o povo passar no mar. E depois que o povo passou pelo mar, o que é que Deus fez? Deus foi lá e fez o mar fechar. Então, assim, é Deus quem nos protege. É Deus quem vai à nossa frente, adiante de nós. É Deus quem está do nosso lado. E é Deus, quem é a nossa retaguarda. É no Senhor que a gente deve colocar nossa força, nossa confiança, nossa paz, nossa esperança. É no Senhor, acima de todas as coisas. Salmo capítulo 72. Salmo davídico. Salmo capítulo 72, de Salomão. Não é davídico, não. No caso, Davi é o pai de Salomão. Aqui, no caso, já é um salmo de Salomão, filho de Davi, não mais de Davi. E vamos lá. Salmo capítulo 72, de Salomão. Reveste da tua justiça, ó rei. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus. E o filho do rei na tua retidão. Amém. Isso aqui Salomão está pedindo a Deus, e inclusive é uma oração para ele próprio. Olha, reveste a tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, ele próprio, da tua retidão. Para que ele julgue com retidão. Amém. E com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele o oprimido entre os povos, e liberta os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Você vê, olha, que haja justiça, que o filho do rei seja justo, que o filho do rei seja sábio, que o filho do rei glorifique a Deus, que o filho do rei ame a justiça de Deus, que o filho do rei busque a justiça do Senhor. Versículo 5. Que ele perdure como o sol e como a lua, por todas as gerações. Seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Você vê, isso aqui foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Enquanto Salomão foi rei, enquanto Salomão estava ali naquele trono, enquanto Salomão guardava e reinava e protegia a terra, estava ali cuidando da terra, do povo de Israel, Israel foi a nação mais próspera de toda a terra. Israel foi a nação mais poderosa. Israel foi a nação mais firme que já existiu até então. E, historicamente, ela foi a melhor. E aí que está uma questão muito interessante. Diz que no tempo de Salomão, graças a Deus nós lemos isso aqui, que no tempo de Salomão, o ouro era tão comum, mas tão comum, que a prata sequer as pessoas davam valor. A prata era poeira. Porque o ouro era absolutamente comum. Todos eram extremamente prósperos. Dos menores aos maiores. Por quê? Porque justamente o povo buscava a Deus. Porque justamente Salomão pediu para que ele viesse a ter sabedoria para poder cuidar do povo. E assim Deus fez. Versículo 8. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos também lambam o pó. Que os reis de Tarsis das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante deles todos os reis e sirvam-no todas as nações. E assim foi. No tempo de Salomão, todas as nações iam lá buscar Salomão, iam lá entregar presentes a Salomão, iam lá fazer relações econômicas com Salomão e com Israel. Por quê? Porque naquele tempo Israel era extremamente poderosa sobre toda a terra. Versículo 12. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos a vida deles
pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Você vê, olha, o rei tem a vida dos pobres, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas como preciosa. O rei ama a justiça. O rei vive a justiça. O rei faz a justiça. Por isso que Deus o abençoa. Versículo 15. Tenha o rei vida longa. Receberá ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente. E todos os dias se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando nos altos dos montes. Floresçam seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoados todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra de sua glória. Amém. Amém. E aí você vê coisa interessante. Olha, por causa da vida do rei, por causa da vida de Salomão, por causa da vida e do que esse rei vive, o nome do Senhor seja glorificado. O nome de quem Deus é seja enaltecido. A glória do Senhor seja estabelecida sobre toda a terra. Aí eu faço uma pergunta. Será que as pessoas que conhecem você, elas conhecem você e elas lembram de glorificar a Deus? Será que pelo fato de você estar ali, o nome do Senhor está sendo glorificado? Pelo fato de você estar ali? Será que o que você faz, o que você vive, incentiva as pessoas a glorificar a Deus? Ou a não glorificar a Deus? Será que a sua vida inclina as pessoas, ajuda as pessoas, aponta para Cristo? Ou aponta para outras coisas? Olha, meu pastor ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ninguém vai para o céu sozinho e ninguém vai para o inferno sozinho. Claro que a salvação é individual, mas presta atenção nisso, nesse contexto. Tudo que você faz, você está incentivando pessoas, seja para ir para o inferno, seja para ir para o céu. Tudo que você faz incentiva pessoas. Então tome muito cuidado. Que a sua vida seja um instrumento de Deus para levar pessoas, para levar famílias, para levar multidões, para levar nações para o Senhor. E não o contrário. Para ir para o inferno. Peça misericórdia a Deus. Para que você seja usado por Ele. Para que você seja o quê? Um manancial. Um rio que transborda para a vida de várias e várias pessoas. E, inclusive, aproveitando esse contexto, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. Em nome de Jesus. Versículo 20. Encerra-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E aí você vê, aqui acabaram o Salmo de Davi. Aqui acabou o Salmo de Davi. Pronto. Encerrou o Salmo de Davi. Daqui para frente já não é mais Davi. Então, assim, isso é muito importante. Nós aqui vemos ciclos começando. Desde quando Deus foi lá e escolheu Davi, olha, eu te vi quando você estava atrás das ovelhas, lá no campo. Eu te vi. Eu te escolhi. Eu fui atrás de ti e eu te fiz rei de Israel. Um ciclo começou lá atrás. E aqui nós, mais uma vez, vemos esse ciclo fechar. O ciclo da nossa vida começou. Estamos no meio desse ciclo. E em algum momento vai se fechar. Pelo menos desta vida. A questão é, será que durante esse ciclo estaremos com o Senhor? Hoje estamos com Deus. Estamos aqui buscando a Ele. Mas e amanhã? Então, em nome de Jesus, Senhor, que amanhã também nós venhamos a estar contigo, em nome de Jesus. E é isso. Para honra e glória das nossas Cristo, esse foi o nosso dia 152. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 153. Olha o ciclo aí. Para amanhã, dia 153. Continuarmos aqui juntos. Para honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Amém.